Hoje, na véspera aí da votação da segunda denúncia, né, contra o presidente Temer, a ministra do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, concedeu uma liminar que suspende os efeitos da polêmica portaria que altera as regras de fiscalização do trabalho escravo. Para a ministra, o texto da portaria é omisso, ambíguo e fere direitos fundamentais e não tem base jurídica adequada. A decisão é provisória e deve passar agora pela votação no plenário do Supremo Tribunal Federal. O deputado Alessandro Molon da Rede, né, que entrou com essa ação, comentou que a suspensão da portaria afeta a votação da denúncia da Câmara amanhã, né, já que Temer, segundo ele, prometeu aos ruralistas uma mercadoria que não pode entregar. Eu começo esse tema com você, Vera. Quer dizer, a saída vai pelo Supremo mesmo dessa questão? Tem que ser, porque nesse caso não caberia ao Congresso reformar o que é uma portaria, portanto um ato normativo do próprio Executivo. E aí cabe uma ação de inconstitucionalidade, porque sim, tem ali descompasso entre o que diz a portaria, o que diz a Constituição, o que dizem as convenções internacionais, o que diz o Código Penal. Então, cabe ali uma reclamação ao Supremo para que haja uma uniformidade normativa nessa questão. Patrick, eu já tinha externado a minha opinião sobre essa portaria aqui, externei na minha coluna de domingo. Eu concordo com o que diz a ministra Rosa Weber, concordo também com o que diz a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que afirmou que essa norma fere aí princípios como a dignidade humana, a liberdade, etc. E eu acho que é correta a decisão por isso, porque a norma fere muitos princípios, convenções internacionais, tratados dos quais o Brasil é signatário. Ela está em dissonância com o artigo 149 do Código Penal. Ela estabelece ali uma discricionariedade do ministro para decidir o que deve ser incluído na lista suja do trabalho análogo à escravidão, que eu acho que não é cabível, que é um retrocesso. Então eu concordo com a medida. Vamos ver como que o Supremo vai se posicionar quando for chamado a tratar do mérito em definitivo. Por enquanto ela só concedeu uma liminar. A gente sabe que tem ministros que pensam diferente. O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, semana passada se posicionou num sentido oposto ao da ministra Rosa Weber. Mas a norma me parece estar com os dias contados de fato, uma vez que nem o presidente Michel Temer a defendeu na entrevista que deu ao site Poder 360. Ele disse que a norma não foi editada por ele, e sim pelo seu ministro, como se não coubesse a ele, presidente, coordenar o trabalho do seu ministério. Mas eu concordo com essa avaliação política de que isso pode dar uma bagunçada no coreto da votação da segunda denúncia amanhã. Porque essa portaria só foi expedida desta maneira porque foi uma combinação com a bancada ruralista, uma bancada que tem peso numa votação como essa de amanhã, em que o governo está contando os votos. A gente vai falar mais detidamente desse aspecto aí da contagem dos votos. Eu acho que isso pode sim levar um pouco mais de suspense. Não acho que vai colocar em xeque, não acho que vai colocar em risco o presidente, mas pode fazer com que o placar seja ainda mais reduzido, mais minguado do que já se estava esperando. Andreasa, duas questões aí dentro desse assunto, né? Primeiro, o que você achou da decisão da Rosa Weber? Você acha que foi pelo que a Vera, por exemplo, concordou? E essa questão se interfere na denúncia de amanhã, na segunda denúncia. Começo com você sobre essa questão da decisão da Rosa Weber. O que você achou? Acho que não tem impacto nenhum político na decisão de amanhã. Zero, tá? Acho que a decisão de amanhã já está resolvida, já está tomada. Vamos falar sobre isso mais adiante no programa. Sobre a decisão da Rosa Weber, tem um mérito importante. Uma situação que ela própria, a ministra Rosa, cria, que é a discussão constitucional a respeito dos termos presentes na portaria, né? Impõe o debate, e aí há uma falha do governo, aliás, uma falha recorrente do governo, que não só não defende aquilo que propõe, como não faz o debate público relativo àquilo que quer apresentar, né? Apresentou essa portaria, como havia apresentado, no caso, aí diretamente a Presidência da República, aquele decreto relativo à renca, e joga para o mundo sem defender aquilo que está propondo, sem convicção, né? Eu já disse aqui, vou repetir, li a portaria, há elementos ali que são importantes, inclusive contra o trabalho escravo, entendeu? Em defesa do trabalhador, que é criar critérios objetivos para o que seja esse troço,
tirar um pouco o poder unilateral de um fiscal autuar uma empresa ou uma fazenda, o que quer que seja, como praticante de trabalho análogo à escravidão, dependendo exclusivamente do seu humor. É uma discussão importante que precisa ser travada pela sociedade. Então vejam que a decisão da ministra Rosa Weber coloca o debate no plenário do Supremo Tribunal Federal. E aí a gente vai ver o assunto ser tratado com base na Constituição Federal. O que eu acho muito bom, um debate público forçado na mais alta corte brasileira. Então acho bom, vamos ver o que vai sair de lá. Agora, um debate constitucional sem jogar pra galera. Sem firula, sem espuma, objetivo. Vamos ler o que diz a Constituição e comparar o que está na portaria. Porque a Constituição Federal é muito mais importante do que o Código, está acima do Código do Processo Penal, está acima de qualquer convenção internacional, como sabemos. Que estão acima de uma portaria, né? Todas essas normas que você citou. Oi? Essas normas que você citou estão acima de uma portaria, que é um ato administrativo. Eu acho que o que está acima da portaria é a Constituição Federal. Mas os tratados internacionais e o Código Penal estão acima de uma portaria, eu acho, não? Mas essa questão precisa ser regulada, a única forma dela ser tratada é através da Constituição na Suprema Corte. A Constituição, como aliás está dado. A Constituição trata da coisa no seu sentido ali dos direitos, mas quem vai descer na minúcia o Código Penal, são as leis, né? O Código Penal o Código Penal não resolveria o problema da portaria, se ele existe. Tampouco as convenções internacionais. O que você pensa a respeito, Marcelo Madureira? Não, mais uma vez o presidente Temer, Michel Temer, prometeu aquilo que não poderia entregar, né? Ele, como se diz, blefou, como se diz no pôquer. E amanhã eu acredito que realmente ele consiga os votos, né, favoráveis ao seu intento de não ser processado, mas eu acho que a bancada ruralista provavelmente vai apresentar a fatura ao presidente, né? De alguma forma. Aí vamos ver como é que fica, porque uma vez aquela velha história, né, do cara já atingiu o seu intento, vai conseguir o que queria, e agora a bancada ruralista não vai querer ficar vendo navios, né? Vai fazer pressão para que essa portaria, de alguma maneira, com modificações ou não, né, volte à baila. Agora, como estava falando a Vera agora, a questão de portaria, de lei, o que é curioso, né, que modificações nas relações de trabalho dessa natureza não sejam submetidas na forma do projeto de lei, para discussão, para debate no legislativo, como eu acho que seria. No Brasil, tudo se judicializa. O próprio Aliança já fala isso sempre, tudo judicializa, tudo já vai parar direto no Supremo, né? Será que esse tipo de reforma, né, na relação capital-trabalho não deveria o correto ser objeto, talvez, né, já que é para você aperfeiçoar a fiscalização e tudo mais, de um debate legislativo, né, do projeto de lei? Mas não é o caso, né? No Brasil não existe balcão, não existe mesa de governo. Sabe o que é importante na decisão da ministra Rosa Weber? Ela faz menção a um aspecto que passou meio despercebido nessa discussão, de que na mesma portaria há uma cláusula segundo a qual cabe ao ministro analisar punições dadas anteriormente à edição da portaria, e cabe a ele a discricionariedade de dizer se elas devem ser anuladas à luz da portaria. Ou seja, o que a gente criticou aqui na semana passada do próprio Supremo, que permite uma lei retroagir em determinadas circunstâncias, a portaria dá a si própria o poder de revogar decisões anteriores. E cabe ao ministro, única e exclusivamente a figura de um ministro, que é, sabemos, uma figura política, a decisão de decidir o que é ou não. Então você tira da mão do fiscal, mas coloca na mão do ministro. Da mesma maneira, de forma unilateral, subjetiva, aberta a todo tipo de negociação e subjetividade.
Por que a norma tem todas essas pegadinhas? Porque ela é uma norma feita sob encomenda. E não é admissível que o Brasil reveja todo um trabalho, todo um histórico que o coloca na posição de um país um pouco mais civilizado para receber empresas internacionais, para fazer contratos de trabalho que possam ser entendidos no resto do mundo, que possam garantir às pessoas condições dignas. Não é admissível que o país trate na boca do caixa, ali na boca do balcão de negócios, uma legislação tão importante, que atinge tanta gente, que atinge tantos setores importantes da economia, que nos coloca numa situação vexaminosa diante do mundo, de um país que coaduna com condições degradantes de trabalho, que faz um jeitinho ali para atenuar punições. Eu acho que isso torna a portaria como um todo indefensável. Não adianta fazer um puxadinho para arrumar um trecho ou outro, porque ela é uma norma feita com objetivos espúrios, de forma cínica e sob encomenda. É isso que ela é. Quer falar alguma coisa, Andreasa? Não, queria dizer que acho que nós aqui no Brasil temos muitos problemas internos para resolver, inclusive relativos à portaria, nossos aqui, de adequação às nossas leis, à norma legal. E eu acho provinciana, não a Vera, acho provinciana essa preocupação com a opinião internacional sobre a questão. O fato é o seguinte: hoje em dia é muito fácil, depende exclusivamente do movimento individual de um fiscal, de um cara, dizer que alguém pratica trabalho escravo, com base em critérios extremamente frouxos. Isso pode arruinar uma empresa, pode arruinar alguém que não comete trabalho escravo, que não tem trabalhadores sob regime escravista. Esse é o meu ponto. Então, o que eu gostaria que houvesse aqui é um debate sobre o conteúdo da portaria objetivo e sobre aquilo que há de importante ali. Dane-se a portaria, tá? Ela já era, aliás, eu mesmo tinha falado que não houvesse a decisão do Supremo, da ministra Rosa Weber, o governo federal ia recuar. O Temer já está, como a Vera mesmo disse, tinha recuado. Mas é questão objetiva. A questão objetiva, porque, por exemplo, eu acho errado a proibição da divulgação da lista das empresas e fazendas às quais se atribui trabalho escravo. Eu sou contra a proibição da divulgação com normas técnicas, acho que isso é um erro da portaria. Mas acho que buscar critérios objetivos para dizer o que é trabalho escravo ou análogo à escravidão é extremamente importante. Em defesa do trabalhador, dos direitos do trabalhador, porque de outra forma empregos se acabam. Empresas fecham, fazendas diminuem a sua produção. A gente tem que tomar cuidado com esse triunfo da justiça do trabalho no Brasil. Não se esqueçam que a ministra Rosa Weber tem origem na justiça do trabalho. Então também ela é representante de interesses.